Oi, vamos para compartilhando um ponto de vista mais dinâmico hoje. Como vocês sabem, o Compartilhando Ponto de Vista é um quadro, tem uma playlist. Se você não assistiu, assista, os outros vai aparecer aqui em cima ou aqui embaixo, em algum lugar por esse vídeo, ou na descrição. Onde eu simplesmente pego o celular, sem roteiro, sem script, e compartilho as reflexões que vocês gostam tanto nesse canal e em todas as minhas redes sociais, amém, porque eu gosto de trazer reflexões, vocês gostam de refletir comigo, para expandir a nossa consciência e ampliar a nossa mente, então que delícia! E hoje eu queria falar um pouco sobre algo muito específico, que é, vocês sabem, eu atendo muita gente trabalhando o tema de relacionamento amoroso. Eu ia falar relacionado a relacionamento. E principalmente mulheres héteros, né? Atendendo. E é um assunto que eu gosto de falar muito. É um assunto que dá para eu fazer um curso sobre. É um assunto que eu adoro fazer terapia multidimensional, para fazer divórcio energético, para reprogramar a mente em relação a isso. Porque tem muita distorção. Tem muita crença limitante em cima, muito ponto de vista fixo. Tem muita ilusão em cima do tema amor, em cima do tema prazer, em cima do tema da dinâmica dos relacionamentos amorosos, como a gente se relaciona. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal sobre isso, assista. E a gente precisa verdadeiramente desconstruir isso se a gente quer construir relacionamentos verdadeiros e saudáveis e expansivos, criacionamentos, onde você se relaciona e vocês criam infinitamente mais juntos do que separados. Não que vocês dependam um do outro, mas é uma escolha, e dessa escolha você vê que a consequência é essa, de você criar mais. E uma das distorções que nós temos com muitos pontos de vista fixos é a questão da idade. E aí eu tava fazendo essa reflexão comigo mesma, conversando comigo mesma e pensando assim, nossa, mas então, a idade é importante mesmo? E aí eu comecei a perceber que não, né? Eu nunca achei que a idade era uma coisa importante, tanto a minha idade, a idade da outra pessoa. Tipo, de namorar pessoas mais jovens do que eu, ou pessoas mais velhas do que eu, sabe? Esses processos que a gente tem. Por quê? Como que eu posso trazer isso da melhor forma possível? O que acontece é que a gente criou caixinhas específicas para cada idade, né? Além dos protocolos da sociedade, a gente criou caixinhas de como a gente deve se comportar, isso de forma inconsciente, né? Tá tudo no nosso inconsciente. Como a gente deve se comportar, o que a gente deve fazer e o que a gente deve realizar e tudo mais. E aí, claro que, óbvio que idade não importa, né? Óbvio que mulheres se relacionando com homens mais velhos ou mais jovens, homens se relacionando com mulheres mais jovens ou mais velhas, isso é indiferente, porque a idade realmente é um conceito dessa realidade. Se a gente for pensar em conceito de alma, que é o que nós verdadeiramente somos, nós só estamos mulheres e homens, eu só estou Tainá, eu só estou com a idade que eu tenho, eu só estou no Brasil, nessa vida, né? Se a gente for pensar em conceito de idade, a gente tem milhares, milênios, entende? Então isso realmente é só uma caixinha que a gente acabou entrando aqui. E é claro que não importa a idade, só que, ao mesmo tempo, por a gente ter definido tantas caixinhas, isso virou um paradoxo. Então, por exemplo, a gente tem as caixinhas, a gente vive numa estrutura machista, né? E os nossos relacionamentos, eles estão distorcidos por causa dessa estrutura, principalmente. E, independente se você é homo, se você é hétero, estão distorcidas. É a base da sociedade, né? E, por causa disso, temos, por exemplo, as caixinhas dos homens, onde eles são imaturos, onde eles não querem nada com nada, onde eles veem as mulheres como objeto sexual, onde eles não querem casar, eles só querem curtir, onde eles não têm responsabilidade emocional, sabe tudo isso? E aí, como tem as caixinhas da idade, acontece que muitas vezes os homens mais jovens são os que estão dentro dessa caixinha. Claro que muitas vezes os homens passam a vida inteira nessa caixinha, né?
porque eles foram ensinados a isso, porque eles nunca se desconstruíram, nunca fizeram uma terapia, nunca se perguntaram, nunca se questionaram se isso realmente faz sentido para eles. Mas aí é isso. Então, não importa, mas como a gente fez tão significativo, tão real e valioso, isso se tornou verdadeiramente a realidade. E aí, por causa disso, acaba sim importando. Você entendeu o paradoxo? Porque uma mulher que quer, por exemplo, se casar e ter filhos, ela se questionou, ela se desconstruiu e ela viu que realmente é um sonho dela, é um sonho da alma dela. Ela sente como um dos propósitos dela aqui na Terra. Como que ela vai se relacionar com um homem mais jovem se geralmente os homens mais jovens estão seguindo esse roteiro de não quererem nada com nada? Entendeu? Então, olha só que interessante para a gente desconstruir como realmente o autoconhecimento é desconstrução e como realmente é algo que é muito importante de ser feito em todas as estruturas, em todos os níveis, em todas as formas, em todos os relacionamentos. Porque o que eu tô querendo dizer no fim das contas? É que a gente tem pontos de vista fixos sobre isso lá atrás, porque isso foi uma coisa estruturada. E aí, ao mesmo tempo que você quer ter um relacionamento, se você tem a definição da idade, se você comprou esses pontos de vista da idade, é claro que vai ser muito difícil você se relacionar com uma pessoa independente da idade, ou encontrar um homem independente da idade que queira isso. Porque você tá com isso lá no fundo, no seu inconsciente, de que essas caixinhas, que a idade importa, que essas caixinhas existem, e não é que você tá errada, realmente virou uma realidade. Mas virou uma realidade porque esses pontos de vista fixos foram, esses julgamentos, essas expectativas foram colocadas dentro da sua cabeça e dentro da cabeça de todos nós. Entende? Complexo, complexo. Então, outra coisa que é muito interessante, que é um outro ponto, vamos resumir o que eu falei até agora. Desconstrua os seus pontos de vista sobre você e sobre a idade e sobre as outras pessoas e sobre os homens, se é com homens que você se relaciona, para que você de fato consiga encontrar a pessoa que você escolhe. Ponto. Outro ponto eu conheço uma pessoa que é muito próxima, que ela tem cerca de 50 e poucos anos e ela tem muitos pontos de vista fixos sobre a aparência dela, sobre a idade dela, que é uma coisa também muito comum de acontecer, porque também foi colocado na cabeça das mulheres que a partir de tal idade ia acontecer isso, acontecer aquilo, que você não ia prestar mais, que você ia ficar feia, que você ia ficar enrugada, mole, não sei o que lá, ia cair isso, cair aquilo, certo? Então isso também é uma coisa importante, se você é uma mulher de mais de 30 anos, vamos colocar aqui, já vai desconstruindo isso, são interessantes pontos de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, devolvo sementência com partículas de consciência anexada, tá? Fique aqui, é bem importante, você cria a sua realidade, então já vai desconstruindo isso. Mas a questão que eu quero trazer aqui por ela ter pontos de vista fixos sobre idade, sobre aparência em relação a ela mesma, isso já é uma coisa difícil de ela se relacionar com outras pessoas, com outros homens, ela é hétero. Mas aí o que acontece é que ela também, óbvio, se ela tem ponto de vista sobre idade, não é sobre ela. Ela tem sobre os homens e as mulheres, sobre ela e sobre os outros. Então, ela tem pontos de vista fixos sobre homens mais jovens do que ela e sobre homens mais velhos do que ela. Os mais jovens, ela não quer se relacionar porque ela tem ponto de vista interessante de que homens mais jovens não vão se interessar por ela porque ela já não tá jovem. Vou colocar isso, porque é tudo coisa da cabeça dela, tá? Ela é linda, ela é maravilhosa, ela tem um corpo jovem, ela tem um corpo saudável, não tem nada caído ali, não tem nada velho ali, não tem nada feio ali. É só interessante do ponto de vista dela. Mas é claro que ela se enxerga dessa forma porque são seus pontos de vista. Falei muitos pontos de vista aqui, 1 milhão na minha conta cada ponto de vista que eu falei nesse vídeo. Amém. E na de vocês também. E aí, voltando à minha linha de raciocínio. Então, ela tem esses pontos de vista interessantes sobre homens mais jovens. Então, isso já fecha todas as possibilidades. E ela tem pontos de vista sobre homens mais velhos automaticamente também. Só que mais forte sobre os mais jovens. Mas o que acontece é que, como esses pontos de vista fixos, quando a gente tem essas definições que criam uma significância, que torna isso real e realmente torna isso real, porque vira uma realidade, vem para sua realidade esse cenário.
a gente tá também destruindo todas as demais possibilidades de relacionamento. Então, você já parou para pensar se o que ela tá pedindo no relacionamento, se o que ela quer viver num relacionamento é algo que a essência disso pode estar numa pessoa que agora, nessa vida, nesse momento, está com uma idade inferior a 50 anos, tem entre 30 e 50? Como que ela vai encontrar essa pessoa se ela tem toda essa mentalidade ridícula e julgadora sobre isso? Você já parou para pensar se tudo que você está escolhendo não chegou até você nos relacionamentos amorosos, na área amorosa, porque os seus pontos de vista é que estão impedindo isso? Você já parou para pensar que é o relacionamento dos sonhos que você quer, que você está definindo um homem perfeito, não sei o que para isso? Na verdade, essa alma pode estar no corpo de uma mulher, por exemplo? Já parou para pensar que o relacionamento que você quer, com quem você quer casar, ter filhos, você está definindo que homens com menos de 50 anos não prestam para isso porque só querem gandaia, e a alma, sua alma gêmea, e a alma que está ali perfeita para aquilo que vocês vão dar um match, porque é aquilo que essa pessoa está escolhendo, é o que você está escolhendo também, pode estar num corpo de 35 anos, de 25 anos. Como que você vai encontrar essa pessoa? Tudo, geralmente, provavelmente, tudo que você evita, tudo que você defende, tudo que você resiste por causa dessa fixação que você tem nas crenças limitantes, por trás disso tudo é o que está o seu maior presente. É o que tá, o que você está escolhendo em essência. E por causa disso é que não está chegando. Então, tudo que você definiu, tudo que você está defendendo, tudo que você está resistindo, tudo que você está querendo provar o contrário, vamos destruir e descriar agora. Seja sobre o que for, mas principalmente sobre relacionamento, sobre idade, sobre sexo, sobre gênero, sobre o corpo, a aparência das pessoas. Você está colocando na sua lista, às vezes, que a pessoa que você quer é loira dos olhos azuis. Legal, bonitinho, que fofo, maravilhoso. Mas e se na verdade a pessoa que você realmente, que a personalidade vai dar match, que vocês vão se divertir, que você vai ter tudo que você está escolhendo em essência num relacionamento, veio morena, dos olhos castanhos, veio com uma cor de pele diferente daquilo que você está escolhendo? Para a gente se relacionar de verdade, a gente tem que desconstruir esses pontos de vista sobre aparência. Não é que você não pode escolher um homem magro do olho azul, loiro. Não é isso. É que você não pode, se você realmente quer criar um criacionamento, você quer ser feliz no relacionamento, você quer uma conexão de alma, você não pode, você não deve fazer com que relacionamento, amor e qualquer coisa relacionada a isso seja um checklist, onde você vai ali, ok, check, a pessoa é loira, ok, check, a pessoa é branca, ok, check, a pessoa é magra, ok, então deve ser o amor da minha vida. E se não for? Então, por isso que eu falo, quando vocês falam, me fala como que eu faço essa lista do relacionamento que eu quero? Eu falo pra vocês, tenta não focar em características físicas. Tenta não focar em idade, tenta não focar nisso que a gente enxerga com os olhos físicos dessa dimensão. Tenta focar em como você quer se sentir dentro de uma relação. Tenta focar em como você quer construir uma vida com essa pessoa, o que você quer criar com uma pessoa. Tenta focar em algo muito mais profundo, que saia dessa superficialidade daquilo que o nosso ego humano quer provar. Tenta ir mais além. É claro que se você quer um relacionamento superficial, como a maioria das pessoas tem nessa realidade, quer um relacionamento só por se relacionar, só para ter alguém, quer ficar cômoda dentro da relação, quer cumprir protocolos da sociedade, então, quero ter um filho, nunca quis ter filho, mas estão falando que eu tenho que ter para eu ser feliz, para eu me sentir realizada comigo mesmo, então eu vou lá fazer. Vou lá ter um filho. Vou casar porque, nunca quis casar, mas já que você falou que isso é a coisa mais importante, o momento mais feliz da vida de uma mulher, então eu vou lá. Se você quer isso, tá tudo bem, eu não vou te julgar. Mas se você quer um relacionamento profundo, conexão de almas, aquilo incrível de ser vivido,
que precisa de desconstrução, que precisa de cura sim, que precisa de comunicação aberta com essa pessoa, que pode ser divertido, pode ser leve, vocês podem criar infinitamente juntos ou juntas, aí você vai ter que desconstruir esses pontos de vista que a gente tá falando nesse vídeo todo. Porque muitas vezes, e eu tenho quase, 100% das vezes, vou colocar 99% para não ser também fixa, 99% das vezes, isso não chegou para você porque você tem pontos de vistas que estão te afastando disso. E na maioria das vezes, os pontos de vista específicos que estão te afastando disso são esses pontos de vistas definitivos que você colocou no checklist, que você está defendendo, que você está evitando, que você está resistindo, que você não quer nem olhar, que você não quer nem tentar, que você não quer nem cogitar a possibilidade, porque Deus me livre, eu não quero uma pessoa assim. Já parou para pensar? Então, tudo isso reflita e tudo que isso traz à tona, vamos destruir e descriar. Se você conhece barras de Access Consciousness, faz o enunciado aclarador aí. Porque aqui a gente vai reprogramando, não só refletindo, a gente está reprogramando crenças também. Então, é profundo, é complexo. Eu intenciono que tenha sido contribuição para você e eu intenciono, principalmente, que você encontre o cerne da sua questão nesse tema, para que você chegue cada vez mais próxima dessa realidade de relacionamentos incríveis, relacionamentos além dessa realidade, como foi o workshop que eu fiz, que foi fantástico, mês retrasado. Esses workshops são interessantes. Já fica aí o convite para você, para finalizar esse vídeo, que eu sempre estou fazendo os workshops para reprogramação da mente, que eu uso ferramentas do Access. E se vocês acham esses vídeos aqui maravilhosos de reflexão, de chama gêmea, de compartilhando pontos de vista, imagina estar no workshop ao vivo comigo, onde você pode trazer sua questão e ser facilitado, reprogramando a sua mente, trazendo tudo que está aí no seu inconsciente para destruir, descriar, dissipar, transmutar e liberar da sua vida. Então, os workshops, o atendimento particular comigo, a gente faz isso. Tá aqui na descrição se você quiser. Mas eu só tô aproveitando o adendo, não é pra isso que eu tô fazendo o vídeo. Mas, gente, é isso. Reflita sobre isso. E se você realmente quer viver uma vida com propósito, uma vida feliz, você quer ser feliz de verdade nessa realidade, você tem que entender que você vai ter que desconstruir, se libertar e transcender tudo que você foi ensinada a ser, a fazer, a ter, a saber e conectar com a sua consciência, que é o seu verdadeiro saber, para viver algo muito, muito, muito mais além. Fica a dica.